Olá, estamos aqui novamente, hoje para conversar com vocês sobre o ciúme. Quem é que sente ciúme? Ciúme é uma emoção, ele não é um sentimento. A gente entende que sentimento é apenas algo que você sente. O ciúme quase sempre, quando ele é patológico, né? Ele envolve um aglomerado de questões. Ele envolve pensamentos, sentimentos e reações fisiológicas. Quando uma pessoa se enciuma de uma forma muito acentuada, né? De uma forma assim patológica, ela pode ter taquicardia, ela pode ter sudorese, ela pode ter frio na barriga, né? Em alguns casos mais extremos, até ânsia de vômito, tá? Quando a coisa é muito acentuada. Então, a gente fala que o ciúme é uma emoção, porque de uma certa forma ela engloba tudo isso. Bom, o que é ciúme, né? Ciúme, então, é essa emoção que é deflagrada dentro de mim toda vez que, por algum motivo, eu sinto a ameaça de perder algo que me é valoroso. Pode ser uma amizade, pode ser o afeto do meu parceiro, da minha parceira, pode ser o status que eu tenho, né, dentro de uma determinada situação, pode ser o espaço que eu entendo que tenho dentro da vida do meu pai e da minha mãe, né? Então, toda vez que de uma certa forma eu me sentir ameaçado de perder algo, eu vou me enciumar. E mais uma vez eu gostaria de deixar claro para vocês que o ciúme em si não é algo ruim. Por quê? Porque ele, quando na medida, ele expressa o cuidado. Quando a gente pensa em virtude ou vício moral, a gente precisa entender que virtude é o caminho do meio. Então dá para a gente pegar, eu gosto de pensar um pouco em relação a essa referência, né, que eu levo esse questionamento a vocês, né? Nosso Pai é perfeito, Deus é perfeito. Ele não nos criaria com possibilidades internas, vamos dizer assim, possibilidades do mal, né? Inveja, ciúme, agressividade. Não. Ele nos cria com uma variada possibilidades de vivências emocionais. E o nosso objetivo é encaminhar lenta e gradativamente essas vivências para o caminho do meio, que é o caminho do amor. Como? Então, eu vou dar um exemplo assim para vocês. Quando você pensa, por exemplo, na coragem, né? Ela pode, se ela não estiver no caminho do meio, coragem é uma virtude, né? Mas se ela não estiver no caminho do meio, ela pode ser destemor. Se ela não estiver no caminho do meio, ela pode ser, vamos dizer assim, uma omissão em relação a coisas sérias. Então, tudo o que vocês sentem precisa ser qualificado dentro dessa vertente. Está no caminho do meio? Está sobre o foco e a direção deste pai das virtudes que é o amor? Então, assim também é com o ciúme. O ciúme, quando ele pode estar no caminho do meio, ele é um sentimento que não desagrega internamente. Ele é um sentimento que me dá nota da importância do outro, da importância daquela situação para mim. E quando eu sinto isso, isso promove em mim um cuidado mais acentuado com aquela pessoa, um cuidado mais acentuado com aquela situação. Então, sentir ciúme não é algo ruim. Quando o ciúme começa a adquirir uma característica de aprisionamento, uma característica onde eu passo a entender que eu preciso controlar o objeto do meu desejo, o objeto do meu amor, que eu preciso cercear aquele objeto e trazê-lo apenas para mim, apenas para o meu contato, por medo de perdê-lo, aí sim, o ciúme começa a entrar num caminho perigoso, de um controle excessivo, de um desrespeito à individualidade do outro. Então, quando
que a gente sente um ciúme que a gente pode entender que resvala, né, por aí? Quando nós temos um egoísmo e um egocentrismo excessivamente acentuado ainda a nível das nossas características internas. Por quê? Porque se eu sou extremamente egoísta e amo aquela pessoa, vou pegar o exemplo de uma pessoa, né? Amo aquela pessoa. Você se lembra daquele exemplo que eu dei do amor de recebimento, né? Eu amo aquela pessoa e eu entendo que sem ela eu não posso existir e sou extremamente egoísta, eu vou fazer de tudo para controlar aquela pessoa. Aí eu parto do princípio que se eu cercear aquela pessoa para outras trocas sociais, eu estou seguro, eu estou segura, porque ele não vai se interessar, ele não vai, vamos dizer assim, dividir a sua atenção, que deveria só ser para mim, com outras pessoas. E aí as coisas vão tomando um rumo muito complicado. Então, quando e se você vivencia uma relação a dois, vivencia uma relação de amizade, ou mesmo dentro de um núcleo familiar, né, entre irmãos, familiares de uma maneira geral, onde você sente que é alvo de um ciúme que está extrapolando, muito cuidado. Por quê? Porque normalmente o ciumento ele projeta em você a dificuldade que é dele. A pessoa, quando ela passa a desenvolver esse ciúme mais patológico, quase sempre é uma pessoa extremamente insegura. É ela que é insegura, não é o outro que lhe causa insegurança. E quando a gente está desatento a isso, a gente muitas vezes cai nessa armadilha do outro. E favorecemos a ampliação desse ciúme. Eu uso o seguinte exemplo, né? Sabe aquela... Eu entendo assim, quem não tem culpa, à medida do possível, deveria não ceder. Com amor, vamos dizer assim, de uma forma coerente, mas não deveria ceder. Então, por exemplo, se para o seu parceiro se sentir seguro, ou para sua parceira se sentir segura, você deveria se vestir assim ou assado para ele se sentir seguro ou para ela se sentir segura. Se você entende que o jeito que você se veste é um jeito coerente, correto, que não tem nada demais, não ceda. Não ceda. Sabe por quê? Porque quando você cede, quem é alvo do ciúme sempre pensa assim, bom, eu vou fazer o que ele quer ou eu vou fazer o que ela quer, porque assim eu acalmo. Não. Assim você acentua a percepção de que ele tinha razão. Então é mais ou menos assim, hoje ele ou ela vão controlar a tua roupa, depois o que você fala, depois onde você vai, depois tudo. Por quê? Porque o problema não é você, o problema é a insegurança do outro. Então tenha essa clareza e ajude o seu parceiro ou a sua parceira, se vocês entenderem que dentro do núcleo familiar vocês vivem isso, ajude-os devolvendo a eles amorosamente o problema que não é de vocês. Não, meu amor, eu não vou fazer isso porque isso não tem sentido. Você está exagerando. Tentem. Por quê? Porque dessa forma você contribui para a alteração da dificuldade do outro. Porque para o ciumento patológico, qualquer coisa, vamos dizer assim, é perigo. Para um homem, eu vou usar o exemplo de um homem, mas pode ser uma mulher, tá? Para um homem ciumento, um filho pode ser motivo de ciúme. Por quê? Porque o filho está roubando a atenção que até então era só dele. Então, nós precisamos, além de nos preocuparmos com a atuação desse sentimento em nós precisamos sim, dentro do núcleo familiar, nos preocuparmos em como é que isso está administrando as trocas na relação a dois e na relação com os filhos. Com os filhos, é muito comum, e extremamente comum, um filho se enciumar do outro, um filho invejar o outro.
É muito comum. Por quê? Entendam assim, para a criança, o maior alvo de amor e de atenção dela, o centro da vida dela é pai e mãe, ou quem cuida dela, tá? Aí, de repente, ela passa a dividir esse pai e essa mãe com uma outra pessoa. Eu brinco assim, não é a mesma coisa se eu falasse para você, sei lá, você que está me ouvindo, né, que tem, sei lá, 40 anos, tá? Se eu falasse assim para você, amanhã vai chegar uma moça de 38 anos que vai começar a conviver com você, vai dividir o espaço com você, vai dividir papai e mamãe com você, vai dividir tudo que você tem com você. Você ia gostar? A gente não ia gostar, né? Não ia gostar, e tendo em vista que a gente já tem tantas outras coisas com as quais se envolver. Você imagina uma criança que o mundo dela é o pai e a mãe, e aí chega este irmão intruso que veio dividir coisas com ela, que antes era só dela. Então, não puna, não reaja com os seus filhos quando perceber que eles estão se enciumando uns dos outros. Não haja com eles como se isso fosse uma coisa extremamente horrorosa, porque é natural. O que você precisa fazer é ensiná-los a encaminhar esse sentimento e nomear, como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, né? Filho, vem cá. Filha, vem cá. Você está enciumado. Sabe por que você está enciumado? Porque isso aqui era só seu. Agora sim. Por exemplo, alguns objetos ainda podem ser só dele, né? Brinquedinhos, algumas coisas nesse sentido, para que ele tenha essa sensação de poder sobre pelo menos algumas coisas, né? Ainda na primeira infância, vamos dizer assim. Agora, papai e mamãe têm que dividir. Às vezes o quarto vai ter que dividir, a atenção do vô e da avó vai ter que dividir, da titia vai ter que dividir. Quando o seu filho tiver uma reação excessivamente agressiva por conta de um ciúme, não o desqualifique. Pegue no braço, firme, sem machucar, para ele sentir a firmeza. Olhe nos seus olhos. Diga a ele que você o ama, mas que aquela atitude dele de agressividade você não aceita. Diga a ele que você o ama e que você pode entender o que ele está sentindo, mas você não pode aceitar o que ele fez com o que ele está sentindo. Dessa forma você vai ajudar o seu filho a não se assustar mais à frente na nomeação de todos os sentimentos ruins que ele ainda vai sentir no decorrer do seu desenvolvimento. Então isso é muito importante. Se, por exemplo, um dos seus filhos tem uma atitude muito agressiva, né, por conta de ciúmes com o irmãozinho, né, ou com o primo, ou coisa parecida, tá? Separe o valor que ele tem como pessoa, qualifique o sentimento. Sim, é normal você sentir isso, eu entendo que você sentiu isso, e dê um direcionamento para a ação. Só que isso você não pode fazer. Sentiu muita raiva? Vai chutar uma bola lá no quintal, vai, sei lá, amassar uma almofada, né? Para transbordar aquilo. Mas bater no irmãozinho, não. Bater na priminha, não. Com isso, você vai ajudando esse serzinho a ir, vamos dizer assim, aprendendo a se aceitar. A se aceitar de uma maneira mais plena. A se aceitar com coisas boas, com coisas ruins. E a entender que é natural ter ciúme, que ele precisa saber o nome disso e saber o que fazer com isso. Então, pensem com carinho em tudo isso, né? E não vamos mais nos assustar com esses sentimentos negativos que ainda sentimos. Vamos sempre questioná-los e encaminhá-los para situações mais saudáveis, onde eles possam lenta e gradativamente ocuparem o caminho do meio, que é o caminho do amor. Ok? Até o nosso próximo encontro.